estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Aleluia. Louvado para sempre seja o nosso Deus. Nós somos livres pela graça de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos fazer neste momento a leitura da palavra do Senhor, que se encontra Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Nós iremos fazer a exposição desses 11 versículos, os 11 primeiros versículos do capítulo 4 desta epístola. Já temos estudado o capítulo de número 1, já temos estudado o capítulo número 2 e o 3, e hoje nós daremos continuidade a este estudo, a esta exposição sistemática desta epístola, nesta oportunidade do capítulo número 4, versículo 1 até o versículo de número 11. Então acompanhe comigo esta leitura em nome de Jesus. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando em outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Lido o texto apresentado até o versículo de número 11. Convido você a orar a Deus juntamente comigo mais uma vez, para agradecermos a Deus pela oportunidade e pela leitura da sua palavra. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por esse texto que carrega em si tantas verdades, Senhor, que podem ser aplicadas em nossas vidas. Ó Deus, te pedimos nessa hora que o teu Santo Espírito nos direcione em tudo, para que através da exposição desse texto, para que através da pregação deste texto, possamos, meu Deus, crescer no conhecimento de Ti. Possamos tomar posse dessas verdades, ó Deus, aqui contidas, a fim de guardar em nosso coração e não pecarmos contra Ti. Assim, Deus, olha para mim, olha para o meu irmão,
Meu Deus, em nome de Jesus, prepara a mente e o coração dele para receber esta palavra, para ser cheio desta palavra, para ser, meu Deus, impactado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, se você porventura estiver em pé aí em seu lar. O texto lido, irmãos, na realidade, quando o apóstolo Paulo inicia o capítulo de número 4 de sua epístola endereçada aos irmãos da Galácia, ele não introduz um assunto novo, mas ele dá continuidade em suas comparações, em seus exemplos, no que diz respeito ao papel da lei para nós que não éramos povo de Deus e também para os judeus. Diante de todas as circunstâncias até aqui expostas, o apóstolo Paulo, ele mesmo, continua com o mesmo tema, usando agora uma ilustração diferente. No capítulo de número 3, se você for ler sua Bíblia, ou se você for ouvir as mensagens anteriormente pregadas, no capítulo número 3, o apóstolo Paulo, ele insere este assunto, no versículo de número 24 e 25, quando ele fala que a lei, ela servia de aio, ou como um pedagogo, conhecido hoje como a palavra atual, pedagogo. Este aio era uma pessoa, um servo, que o pai escolhia para conduzir o seu filho até o mestre, ou até a pessoa que iria ensinar aquela criança, até aquela criança ter idade o suficiente para ir sozinho até o local de aprendizagem. Então a lei, ela, neste exemplo do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que ela serve como um tipo de aio que leva esta criança até o mestre, até o local de aprendizagem, até ela adquirir idade o suficiente e ir sozinha até aquele lugar. Quando nós abrimos esta epístola no capítulo 4, o apóstolo Paulo, em seus primeiros versículos 1 e 2, ele nos apresenta outras duas figuras. O tutor, no versículo de número 2 diz, mas está sob tutores e curadores. O apóstolo Paulo finaliza o capítulo 3 falando do aio, aquela pessoa que leva a criança enquanto ela não consegue ir só. E agora no capítulo 4, ele continua discorrendo deste mesmo conceito, mas nos apresenta agora o tutor e o curador. Esse tutor e esse curador, nós iremos entrar em detalhes mais à frente, mas eles funcionavam como pessoas que acompanhavam um filho, mesmo sendo herdeiro, mas acompanhavam aquela criança até que ela tivesse a idade adulta, até o momento que ela não precisasse mais ficar sujeita sob tutores e curadores. Quando Cristo vem, irmãos, e nós recebemos a graça salvadora, nós tomamos posse da promessa. Nós não precisamos mais de aio, não precisamos mais de tutor ou curador, que esses três elementos simbolizam a lei de Deus. A lei do Senhor, ela é boa, a lei do Senhor, ela é perfeita. Como disse o salmista, ela refrigera a alma. A lei serviu como condutor para levar-nos ao plano maravilhoso de Deus, seu Filho Jesus. Quando nós olhamos esse texto, irmãos, nós podemos dividir ele em três situações.
O capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo ele fala sobre a servidão sobre o domínio da lei. Os versículos 4, 5, 6 e 7, o apóstolo Paulo fala sobre a liberdade sobre o domínio de Cristo. E nos versículos 8, 9, 10 e 11, ele fala sobre a escravidão sobre o domínio do legalismo. E eu quero falar com vocês sobre esses 3 pontos: a servidão sobre o domínio da lei, a liberdade sobre o domínio de Cristo e a escravidão sobre o domínio do legalismo. Então, repita comigo, memorize o que eu vou falar para você. Servidão sobre o domínio da lei, liberdade sobre o domínio de Cristo e escravidão sobre o domínio do legalismo. Esses 3 temas, esses 3 assuntos estão dentro desses 11 versículos. A primeira coisa que nós queremos que você entenda a partir dessa divisão é que quando o apóstolo Paulo inicia falando no capítulo de número 1, versículo 1, dizendo: digo, porém, o seguinte: durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Existem algumas controvérsias, não existe consenso, mas a maioria dos estudiosos, eruditos da Bíblia, homens piedosos, acreditam existir uma diferença entre o tutor e o curador. A primeira, o tutor e o curador. Alguns chegam a afirmar que o tutor, ele acompanhava aquela criança até ela completar os seus 14 anos de idade. E o curador ficava ainda acompanhando aquele herdeiro até os seus 25 anos de idade. E por que que isso acontecia? Era uma lei em Roma, quando o pai morria e o seu herdeiro, o seu filho ainda era uma criança ou era menor de idade, e aí esse menor de idade não diz respeito somente à idade, mas também à capacidade de decidir, sua consciência. A lei naquela época dizia, a lei romana, a lei de Roma, que aquela criança precisava agora ser cuidada, conduzida, orientada por um tutor até os 14 anos de idade e por um curador até os 25 anos de idade. O pai já deixava em testamento quem seriam essas pessoas para acompanhar, cuidar do seu filho. No Antigo Testamento, antes de Cristo vir, nós estávamos debaixo da lei. Nós éramos herdeiros da promessa que o Senhor nosso Deus fez a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, quando ele disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Em Abraão nós já conseguimos ver o início da operação desta graça maravilhosa salvadora que o Senhor planejou desde a fundação dos tempos. Nós tínhamos sido escolhidos, mas ainda não tínhamos herdado a promessa. Estávamos na condição desta criança como menor, que agora não tinha condições de desfrutar desta herança, desfrutar dessa promessa. Nós éramos como criança durante os nossos anos da nossa minoridade.
Nossa infância foi uma espécie de escravidão. Para nós melhor entendermos esse texto, vamos dividi-lo. Em primeiro lugar, a servidão sobre a lei romana, e 2, a servidão sobre a lei judaica. A servidão sobre a lei romana, criança era pequena, não tinha condições de tomar suas decisões, estava em sua idade menor, então era colocado um tutor e um curador para auxiliar essa criança. A primeira coisa que nós podemos entender diante de todas essas circunstâncias, o herdeiro era herdeiro, porém não era livre. Versículo 4, parte A: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque o herdeiro era sim herdeiro, mas não era livre. Não tinha liberdade para tomar suas decisões, e nem para usufruir desta herança. A palavra grega népios significa criança ou ainda alguém sem entendimento. Esse menor descreve alguém que não tem entendimento, de alguém que não tem capacidade, de alguém que está em sua idade menor. 2, herdeiro, porém não dono de fato. Quando ele diz em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mesmo sendo senhor e dono de tudo legalmente, o herdeiro não poderia assumir o controle total. O herdeiro não poderia celebrar negócios, vender, comprar, desfrutar do direito de posse da sua herança, que era de seu pai, porque ele estava sob a guarda de tutores e curadores, porque ele era menor. Ele não desfrutava de liberdade, porque ele era igual a um escravo. 2, ele não era dono de fato. E 3, ele era herdeiro, porém não ainda era de fato um herdeiro, porque ele era um herdeiro nominal. Não era um herdeiro de fato, de verdade, porque ele não tinha liberdade e porque ele não dominava, não era dono de fato, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Nós tomamos posse dessa herança diante do tempo determinado pelo Senhor. Até esse tempo chegar, estávamos sob o cuidado e a tutela de curadores e de tutores. Essa era a lei nos moldes romanos. E a servidão sobre a lei judaica, versículo 3: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Essa palavra rudimentos do mundo tem levado muitas pessoas a interpretarem esse texto de uma forma errada. A palavra grega para rudimento também quer dizer coisas elementares. O que são coisas elementares? São coisas iniciantes. São coisas, poderíamos dizer, o beabá, o ABC, o abecedário, para entendermos o processo dessa promessa que em Cristo nós alcançamos. Esse rudimento do mundo nada mais é do que a lei. Quando nós nos debruçamos a pesquisar, o Isby, em seu comentário, ele vai dizer que o povo judeu passou nada mais, nada menos do que 15 séculos no jardim de infância de Deus. A essência de tudo que nós estamos falando é que a lei serviu como aio, tutor, curador. Aio, que acompanha a criança enquanto ela não tem condição de se locomover sozinha até o local de aprendizagem.
tutor, segundo alguns eruditos, é aquele que cuida da criança até os seus 14 anos de idade. E o curador é aquele que conduz ela até os seus 25 anos de idade. A lei não tinha em si o propósito de salvação, mas como este exemplo que o apóstolo Paulo bem coloca, mas como condutora até Cristo. Porque o cumprimento da lei ao Senhor, o cumprimento ou ápice da lei é revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando nós olhamos os dias em que vivemos, ficamos preocupados porque o legalismo, ele nada mais é do que um passo, um rumo a voltar à infância. Não é rumo à maturidade. E o que é legalismo, irmão José? São ritos, leis, regras colocadas por homens que não emanam, que não são encontradas na Bíblia Sagrada. Leis, regras essas, imposições essas, que dizem: se você não fizer assim, você não herdará o reino dos céus. Regras humanas, leis humanas, pessoas que valorizam o exterior em comparação ou em detrimento ao interior. Isso é legalismo. É colocar em rituais a condição da sua salvação, quando na realidade a condição da nossa salvação não está em outro lugar a não ser em Cristo Jesus e em sua morte na cruz do Calvário. Eu lhe pergunto uma coisa essa noite: onde está a sua confiança? Em rituais? Em leis humanas? Ou está em Cristo Jesus, autor e consumador de nossa fé? Pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, um dos nomes, um dos ícones das nossas Assembleias de Deus no Brasil, ele sempre dizia: uma boa doutrina gera um bom costume. Bons costumes não geram boa doutrina, mas legalismo. Ou seja, regras impostas por homens, que vêm de encontro à pessoa de fora, tentando entrar. Não. Elas não fazem efeito. Elas não geram doutrina. Elas não geram graça. Elas não geram salvação. Elas geram legalismo. Leia sua Bíblia. Medite na verdade exposta no texto sagrado. Peça ao Senhor auxílio para que esta maravilhosa palavra possa produzir em você frutos dignos de arrependimento. Muitas pessoas se voltam a leis humanas, e os irmãos da Galácia estavam vivendo isso, deixando de viver o Evangelho para viver um outro Evangelho que não foi o Evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Um Evangelho, segundo eles, de ritos, de normas, de observâncias, de circunstâncias que deveriam ser observadas, tentando anular assim a graça salvadora do nosso Deus. A lei nunca foi a revelação final de Deus. Não, ela era apenas uma preparação para a revelação definitiva de Deus, o Senhor Jesus. O cumprimento, o ápice, o ponto mais alto da lei é o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A lei serviu como o básico, como o ABCD neste caminho. A lei chegou e disse: José, você é pecador. José, você
transgride esta lei do Senhor. A lei veio e disse: esse é o seu pecado. E agora eu, consciente do meu pecado, olho para a lei e digo: lei, aonde está a minha salvação? E a lei então aponta para o ponto mais alto, para a revelação final de Deus, que não é a lei, mas o Senhor Jesus. Ei, irmãos, em Cristo nós temos a revelação máxima do amor de Deus para as nossas vidas. Em Cristo nós temos a revelação máxima do propósito de resgate de Deus para as nossas vidas. Na lei, ou debaixo da lei, os judeus eram como crianças vivendo sob a condição de servos, não como filhos adultos desfrutando da liberdade. John Stott, falando sobre tudo isso, ele responde: quando muitas pessoas não entendem, então falam: mas nós estamos sob a maldição da lei. Como a lei pode ser boa? Como a lei pode ser um instrumento bom, se ela só mostra em mim o que não condiz com Deus, só mostra em mim o meu erro, o meu pecado? John Stott responde dizendo assim: o que Paulo quis dizer é que o diabo tomou essa coisa boa, a lei, e distorceu para os seus próprios propósitos malignos, a fim de escravizar homens e mulheres. Exatamente como um guardião da criança pode maltratá-la durante sua minoridade e até mesmo tiranizá-la, ou seja, ser perverso, ruim, maldoso, de uma forma que os pais jamais pretendiam ser. O diabo explorou a boa ideia de Deus a fim de prejudicar, maltratar pessoas da maneira que Deus jamais intentou. Deus pretendia que a lei revelasse o pecado e levasse o homem ao Criador. Satanás usou para revelar o pecado e levar os homens ao desespero. Deus pretendia que a lei fosse um passo intermediário na nossa justificação. Satanás usa como passo final para a nossa condenação. Deus pretendia que a lei fosse um degrau para a liberdade. Satanás usa como um beco sem saída, enganando os simplórios e levando-os a crer que não existe mais saída, escape da sua terrível escravidão. Um exemplo de como o inimigo de nossa alma utiliza a lei. Quando ele tentou a Jesus, ele se utilizou da palavra. Ele disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás então eleva o Senhor Jesus a um lugar bem alto, pula daqui abaixo, porque escrito está. Olha ele citando a Bíblia: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem e mal nenhum aconteça contigo. O inimigo utilizou a palavra de Deus, ele utilizou o que estava escrito. Jesus então rebate dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A lei, ela é boa, mas o inimigo de nossa alma pegou esta percepção e colocou muitas pessoas a ficarem em desespero, colocou muitas pessoas a ficarem em um beco sem saída, levadas ao desespero. Deus propôs desde a eternidade que esta lei fosse o nosso condutor, a sua revelação máxima, que é Cristo Jesus. Então falamos agora sobre a servidão, sobre o domínio da lei. A lei romana, personificada tanto no tutor como curador, e a lei da servidão,
debaixo do jugo ou da lei judaica, quando os judeus eram como crianças, guardados por esta lei, até o momento que Deus escolhera desde a eternidade para revelar o seu Filho a nós. 2. A liberdade sobre o domínio de Cristo. Nós atingimos a idade adulta quando Cristo veio. A lei, ela nos carrega e nos joga aos pés de Cristo. E aí sim, tomamos posse da herança sem a necessidade alguma de termos curadores ou tutores. O papel da lei, meus irmãos, nunca foi salvar-nos, mas sim conduzir-nos a Cristo. Procurar salvação na lei é como anular a graça salvadora de Cristo, é escarnecer da cruz. E nós precisamos destacar alguns pontos sobre essa liberdade que temos em Cristo Jesus. 1. Quando foi que o Filho de Deus veio ao mundo? Versículo 4, a parte A diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, Ele não enviou Jesus por acidente. Não foi por acaso. Deus não estava lá na eternidade, então disse: vamos dar um jeito de enviar Jesus? Não. A vinda de Jesus já estava planejada desde a eternidade. Deus revela o seu Filho na plenitude dos tempos. E que plenitude dos tempos é essa, irmão José? Deus preparou o mundo para a chegada do seu Filho Jesus. Os judeus, eles prepararam, ofereceram ao mundo as Escrituras. Os gregos, uma língua universal. E os romanos ofereceram as leis, as estradas que facilitavam o deslocamento dos mensageiros e da mensagem. Mais uma vez, citando John Stott, ele vai sintetizar essa plenitude dos tempos dizendo o seguinte: Cristo é revelado ao mundo no tempo em que Roma conquistou e subjugou o mundo conhecido. Quando as estradas romanas foram abertas a fim de facilitar a viagem, e quando legiões romanas as guardavam. Quando alguém saía de determinada localidade para outra, ela ia por estradas que foram abertas pelos romanos, estradas essas seguras. Acontecia, sim, algum furto, algum roubo, algum acidente, mas agora essas estradas eram também guardadas pelas legiões, e as pessoas sabiam que haveria punição para alguém que transgredisse a lei dos romanos. Então, o mundo é preparado. John Stott continua dizendo: também foi no período em que a língua grega e a sua cultura deram uma coesão à sociedade, porque um escrito em um dialeto grego poderia ser lido por várias localidades, como assim o foi e como Paulo fez em suas 3 viagens missionárias. De modo que nos corações e mentes em toda parte brotou. Ao mesmo tempo, os antigos deuses mitológicos da Grécia e de Roma começaram a perder influência sobre o mundo comum. De modo que nos corações e mentes em toda parte brotou uma fome por uma religião que fosse real e que satisfizesse. Além disso, foi o período em que a lei de Moisés acabou a sua obra de preparar as pessoas para a vinda de Jesus, mantendo-a sobre a tutela e na prisão, de modo que elas anelavam, desejavam ardentemente
pela liberdade com a qual Cristo os libertaria. Quando foi que o Filho de Deus veio? Ele veio na plenitude dos tempos. Capítulo 4, versículo 4, a parte A. Essa plenitude dos tempos, Deus preparou o mundo para a vinda de seu Filho Jesus. Uma língua universal, o grego, uma religião que tinha uma sólida tradição, os judeus, e um governo debaixo das ordenanças, das leis e das estradas de Roma. 2. Quem é o Filho de Deus? Versículo 4, parte B diz: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. O Filho de Deus, ele sempre existiu na eternidade. Isaías no capítulo 6, ele vai dizer que Cristo é o Pai da eternidade. Cristo é o Pai da eternidade. Ele sempre existiu. Ele não passou a existir depois que ele nasceu de mulher. Cristo existiu antes de ser feito carne e antes de andar entre nós. Ele é o Pai da eternidade. Cristo não foi criado, ele é o Criador de todas as coisas, e nele todas as coisas são sustentadas ou subsistem. Cristo não teve começo, também não terá fim. Ele é Deus. Ele é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus de Deus, ele é luz de luz, ele é imenso, infinito, inaudito. Ele é Deus. Quem é o Filho de Deus? Quem é este Filho de Deus? Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, 100% homem, 100% Deus, ou plenamente homem e plenamente Deus. Nem os céus dos céus, irmãos, puderam conter a glória de Deus, a glória do Eterno. Mas esse mesmo Deus, em seu Filho, se torna homem, é subjugado ao ventre de uma mulher. A porta de entrada do Deus homem a este mundo é o ventre de uma mulher. Cristo sofreu as nossas dores, Cristo vivenciou os nossos problemas. A Bíblia diz que ele chorou, que ele teve sede, que ele teve fome, foi caluniado, perseguido, em tudo semelhante a nós, mas sem pecado. O escritor aos Hebreus revela esse mistério quando ele diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós, porque antes, como nós, em tudo foi tentado. Agora nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos graça, favor, misericórdia em tempo oportuno. Esse é o Filho de Deus. 3. Como foi que ele veio? Como veio o Filho de Deus? Nascido sob a lei, a parte C do versículo 4. Cristo Jesus, considerado o segundo Adão, nasceu para cumprir a lei que o primeiro Adão quebrou. Cristo cumpriu totalmente a lei, meus irmãos. Ele satisfez todas as exigências da lei. Ele foi obediente em tudo. Cristo Jesus foi obediente em tudo. Mas ele não somente obedeceu de uma forma passiva, ou seja, como nosso representante substituto. Jesus, para nos resgatar da maldição da lei, ele se fez maldição em nosso lugar. E eu muito glorifico ao Senhor, porque
Quando eu lembro daquilo que Jesus disse: a minha vida ninguém a toma, mas eu a dou. Aleluia. Cristo Jesus se faz maldição. Cristo Jesus é obediente a todos os preceitos, exigências da lei, não como alguém que não sabe o que está fazendo, não como alguém com venda nos olhos, mas porque Ele quer, mas porque Ele quis, porque Ele decidiu morrer em meu lugar e no seu lugar, porque Ele decidiu cumprir toda esta lei em plenitude, para que pudéssemos alcançar a posição de filhos nele, em Cristo Jesus. Jesus não era culpado de nada, meus irmãos, mas se fez culpado por minha causa e pela tua causa. Não tendo pecado, ele se fez pecado por nós, e assim carregou aquele madeiro em seu corpo, os nossos pecados. Ele foi golpeado, humilhado, chicoteado e foi morto, sabe para quê? Para nos dar vida, vida em abundância. E por que o Filho de Deus veio? Quarto lugar, versículo 4, capítulo 4, versículo 5 diz: para resgatar os que estavam sob a lei. O nosso resgate, poderíamos até dizer, a história do resgate da humanidade. Deus indo em resgate da humanidade, através do seu Filho, o Senhor Jesus. A vinda de Jesus ao mundo foi uma missão de resgate, irmãos, o qual Ele mesmo, dando a si, ou através de sua morte, nós alcançamos o propósito de Deus. E que propósito foi esse, irmão José? Libertar o mundo do mal maior, mas também nos abençoar com o evangelho do reino. Essa palavra resgatar, ela significa libertar mediante um preço. Cristo não veio nos resgatar como os filmes aí afora de missões impossíveis, ou como filmes de guerra que pessoas são aprisionadas e são maltratadas, são enclausuradas, presas, e um agente secreto vai lá, burla todo o sistema de segurança e resgata aquela pessoa. Não, esse não é o sentido do resgate de Cristo. O sentido do resgate de Cristo é trazer, mas pagar um preço. E o preço pago foi preço de sangue. O preço pago foi o preço da vida. Ele deu a si mesmo para nos resgatar. Essa redenção tem um aspecto duplo, meus irmãos: a libertação da escravidão da lei e a libertação para alguma coisa melhor, neste caso, para sermos filhos. Cristo chega na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para nos resgatar. Jesus vem na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob o jugo da lei, para nos resgatar, para chegar e dizer: pronto, vocês não precisam mais de tutor, vocês não precisam mais de curador, vocês não precisam mais estar subjugados à servidão da lei, porque eu sou o cumprimento da lei. Em mim vocês se tornarão agora filhos de maior idade. Em mim vocês serão libertos, porque eu vim resgatar vocês. Eu vim pagar o preço pela liberdade de vocês. Esse resgate custou o que havia de mais valioso na eternidade.
a vida do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Medite nesta verdade, meu irmão. Medite nesta verdade, minha irmã. A sua vida já foi comprada, resgatada. Somos livres em Cristo Jesus. E por que então você permite que essas circunstâncias aprisionem a tua mente e o teu coração? Ei, o Senhor Jesus já nos chamou para a liberdade. E quando eu falo de liberdade, liberdade com o nosso Deus. Não falo de libertinagem, fazer coisas sem medir suas consequências. Mas somos livres do jugo do pecado e da lei. Nós somos agora colocados como filhos do Eterno. 5. A vinda do Filho de Deus produziu 3 gloriosos resultados. 1. Os crentes são adotados como filhos de Deus. Nós somos transformados em filhos neste caminho da graça. Com a vinda do Filho de Deus, somos recebidos como filhos adultos de Deus. Não precisamos mais de tutores e curadores. Nós podemos tomar posse em nome de Jesus da nossa liberdade como filhos. O que a lei não podia fazer por nós, irmãos, Cristo fez naquela cruz. A lei só podia revelar o nosso pecado, tomar-nos pela mão e nos conduzir até Cristo, mas não podia nos conceder esperança, não podia nos conceder herança. Trata-se de uma transformação de categoria, da escravidão para agora filiação, filhos de Deus. Essa palavra adoção, irmão, significa colocar na posição de filho adulto. Está relacionado à nossa posição na família de Deus. Nós não somos mais crianças pequenas. Nós somos filhos adultos com privilégios correspondentes a essa posição. Por isso que quando alguém crê em Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma, é um recém-nascido espiritual, porque ele precisa crescer espiritualmente. Mas no que diz respeito à sua posição, ele é um filho adulto, que pode lançar mão da riqueza do Pai e desfrutar de todos os privilégios maravilhosos de sua filiação. Estamos na família de Deus pela regeneração, irmãos, mas desfrutamos da família de Deus pela adoção. Ele nos escolheu, nos deu o seu Espírito. Como diz o próximo benefício, os crentes recebem o Espírito Santo de Deus. Versículo 6: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui, ele demonstra que ele não perdeu a esperança com os irmãos da Galácia. Apesar dele estar contrariado com a conduta dos irmãos, estes são filhos de Deus, pois Deus lhe enviou o Filho e também o Espírito Santo do Senhor. Deus enviou o seu Filho para que nós tivéssemos o status de filho, irmãos, e enviou o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos experimentar esta filiação. Quando ele diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos, e nos faz clamar Abba Pai, que quer dizer papaizinho querido. Deus enviou seu Espírito não como enviou a lei, porque a lei ela foi gravada, escrita em tábuas externas. Mas agora o Espírito Santo, meus irmãos, ele é cravado no nosso coração. A lei do Espírito
Espírito, como diz Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou-nos da lei do pecado e da morte. Essa lei agora ela está escrita nas tábuas do nosso coração. Aleluia. Deus poderia ter derramado o seu Espírito sobre o sistema político, filosofias, culturas, mas seria igualmente a lei, externo a nós. Mas agora o Espírito de Deus, ele é derramado em nós, e essa lei do Espírito de Deus que provoca em nós vida, conforme Romanos 8:2, ela nos livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Sabe qual o outro benefício que nós temos? Porque Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, nós temos intimidade com Deus. Você não precisa de nenhum outro mediador a não ser o Senhor Jesus. No Antigo Testamento, os judeus não chamavam Deus de Pai. Quando Cristo iniciou chamando Deus de Pai, eles diziam: este homem é um blasfemador, porque eles não tinham esse sentimento de filiação. Eles eram servos do Deus Altíssimo, eles não eram filhos de Deus. Agora, hoje, irmãos, com a morte de Cristo, com a vinda de Cristo, quando na plenitude dos tempos, vindo de mulher, sob o jugo da lei, veio para nos resgatar. Aleluia. Cristo Jesus, meus irmãos, nos beneficiou, porque somos filhos de Deus, porque nós recebemos o seu Espírito Santo, e nós temos intimidade com Deus. Sabe que intimidade é essa? Não é intimidade para alguém ir na casa de outro, lá botar a mão e orar e revelar mesmo de coisa. Eu não falo disso. Falo da intimidade que quando você estiver em tua casa, às vezes no teu quarto, às vezes no banheiro. Tem gente que o escape é ir para o banheiro, que aí tranca a porta, as pessoas pensam que ele está fazendo tanta coisa, e a pessoa vai lá e se ajoelha lá no mesmo banheiro. Sabia disso, irmão Pablo? Quando eu falo que ele nos levou ou nos deu o benefício dessa intimidade, é de que a qualquer momento, em qualquer lugar, nós temos esta intimidade com Ele. Podemos chamar Ele de Pai, podemos dizer: oh meu Pai, eu pequei, Pai, eu não acertei, Pai, eu não entendi, Pai, mas papaizinho querido, Papai do céu, me ajuda, me orienta, me socorre. Intimidade essa, não em manifestações sobrenaturais, eu creio nas manifestações, mas intimidade essa que nos leva a estarmos mais perto de Deus, a ouvirmos a voz de Deus para a nossa vida, a entendermos o Espírito Santo nos movendo e nos mostrando os nossos próprios erros. Essa intimidade com Deus, meus irmãos, ela é expressa em uma íntima comunhão e uma confiança em Deus. E nós nos tornamos, por último, herdeiros de Deus. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiros por Deus. A Trindade, ela atua em plenitude na obra da nossa salvação. O Pai envia o Filho para nos resgatar da maldição da lei, e nos envia o Espírito Santo para habitar em nós e nos levar à sala do trono. Nós devemos deixar de ser escravos e filhos menores para podermos ser filhos adultos, irmãos, com pleno direito de tomar posse da herança
diante desta gloriosa revelação, os irmãos da Galácia estavam se voltando aos rudimentos da lei. Era um retrocesso, era algo triste. Alguém que hoje estivesse finalizando o seu doutorado, o seu mestrado, graduação, não sei, e quisesse voltar ao jardim de infância, ao beabá, ao ABC. Quando o apóstolo Paulo olha, revela a eles, mostra a eles tão grande verdade, e eles agora querendo voltar aos rudimentos da lei, como filho pródigo, os Gálatas estavam querendo voltar, dizendo: queremos ser servos. O filho pródigo sai, quando volta, me aceita pelo menos como servo. Mas ele era filho e o pai o recebeu como filho. Não é difícil, irmãos. Porém, nós podemos ver a diferença entre filho e servo. O filho, ele obedece por amor, e o servo, ele obedece porque ele tem medo. O filho obedece por amor, o servo obedece porque ele tem medo. O filho, ele é rico, o servo, ele é pobre. O filho tem um futuro, o servo não tem nenhuma perspectiva. O filho, ele é livre, e o servo é preso às suas obrigações. E por último, a escravidão sobre o domínio do legalismo. Primeiro o apóstolo Paulo fala sobre a condição da servidão, versículo 1, 2 e 3. Dá o exemplo do tutor, do curador. Fala dessa sujeição à lei de Roma e dessa sujeição à lei judaica. Depois ele chega e diz: nós temos liberdade em Cristo. E nessa perspectiva que o apóstolo Paulo nos leva a entender a nossa liberdade em Cristo, ele nos faz entender que o Filho de Deus veio na plenitude dos tempos, que ele veio nascido de mulher, ele veio sob o jugo da lei, mas ele também veio para nos resgatar. Ele veio para nos levar a termos intimidade com Deus, a sermos filhos de Deus, a recebermos o Espírito Santo de Deus e a nos tornar herdeiros de Deus. Agora no versículo 8, o apóstolo Paulo começa a pontuar talvez algumas circunstâncias que estavam trazendo tristeza a ele, que era a escravidão sob o domínio do legalismo. E eu já falei para os irmãos a diferença. O que é o legalismo? É obedecer rituais em comparação para alcançar a salvação, fazendo assim com que a graça salvadora de Deus não seja o suficiente. O apóstolo Paulo agora aqui no versículo de número 8, ele fala sobre uma escravidão aos deuses pagãos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servir aos deuses que por natureza não são deuses. Antes do evangelho chegar naquela região da Galácia, seja do norte ou do sul, mas na região da Galácia, por intermédio do apóstolo Paulo e Barnabé, os irmãos daquela região, eles eram pagãos, ou seja, eles adoravam muitos deuses. Eles tinham seus deuses, embora esses não fossem verdadeiros. Eles eram escravos, na realidade, de demônios, em vez de serem servos do Deus Altíssimo. Eles vinham de um berço de trevas e eram cegos espiritualmente. Mas essa densa cegueira espiritual não é apenas uma questão de um atraso cultural, porque hoje, neste mundo pós-moderno, muitos homens e mulheres adoram mais as coisas do que o Criador das coisas. Adoram mais as circunstâncias, as situações terrenas do que o Deus da eternidade. Em segundo lugar, uma conversão ao Deus verdadeiro, quando ele diz no versículo 9: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus. A salvação dos irmãos da Galácia não foi iniciativa deles, mas por obra e graça de Deus.
Quando os irmãos da Galácia entendem que não foram eles que conheceram a Deus, mas foi Deus que os conheceu e os amou e os escolheu, Deus os enviou, Deus os visitou em sua misericórdia, pôs seu amor sobre eles e o escolheu para a vida eterna. Assim como Jesus conhece suas ovelhas, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Eles já haviam aceitado a Deus, eles já haviam aceitado a Jesus, o plano de salvação do Senhor nosso Deus, mas estavam querendo voltar a práticas antigas, quando ele diz agora, uma volta ingrata à escravidão do legalismo. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias, meses, tempos e anos. Abandonar a Deus depois de conhecê-lo é uma demonstração de ingratidão perversa. É como abandonar o manancial de águas vivas e cavar cisternas rotas que não retêm as águas, conforme Jeremias 2:13. Quanto mais imensa a manifestação, quanto mais intensa a manifestação da graça de Deus para conosco, maior será a nossa culpa em desprezá-la. O escritor aos Hebreus, ele escreve dizendo: o que será de nós se não atentarmos para tão grande salvação? Antes de aceitar a Jesus, os Gálatas, os irmãos da Galácia, eles eram escravos do paganismo. Depois que agora eles foram livres, chamados para a liberdade em Cristo, eles estavam querendo voltar agora para a escravidão, para o legalismo judaico, porque algumas pessoas que tomaram conhecimento que os irmãos daquela região, os Gálatas, os habitantes daquela região haviam aceitado a Cristo, mas não estavam observando as práticas dos judeus, foram lá os judaizantes e dizendo: só aceitar Jesus não é necessário, não é suficiente, vocês precisam observar isso. Começaram a dar a eles uma série de observações para complementar a salvação. A salvação não precisa ser complementada. A obra de Cristo no Calvário, ela já é completa. Mas os irmãos da Galácia, viviam no paganismo. 2, encontraram Cristo através das viagens missionárias do apóstolo, aceitaram a Jesus, agora estão livres em Cristo, mas por conta desses falsos ensinamentos, estavam querendo voltar então aos velhos rudimentos, estarem subjugados ao legalismo. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes encontramos pessoas e outras comunidades observando práticas que não são orientadas pela palavra de Deus, observando ritos e dizendo: se não for feito assim, não irão para o céu. Pessoas, líderes religiosos afora, que estão colocando sobre os ombros das ovelhas ou de seus liderados um fardo que nem mesmo eles podem carregar, ou seja, que nem mesmo eles conseguem carregar. O legalismo é uma doença perigosa, porque ele vem vestido do certo, do correto, e nos leva a estar presos debaixo de rituais humanos ou até mesmo demoníacos. Nós já fomos chamados para sermos livres em Cristo Jesus. Olhe, o problema desses irmãos da região da Galácia não era guardar dias, meses, tempos, anos. Não era guardar festas, não. Datas comemorativas, Natal, Ano Novo, sei lá, não era isso. Sabe qual era o problema deles? Era entender que se eles guardassem aqueles dias, eles seriam salvos.
Não há problema em guardar dias e meses. O problema é dizer que quando eu faço isso, eu alcanço salvação. Porque a salvação só era alcançada através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Todos devemos ter cuidado com o espírito do legalismo que alimenta a carne, conduz ao orgulho e transforma um acontecimento exterior em substituto a uma experiência interior. Nós devemos ter cuidado com o legalismo. Pessoas que observam mais o exterior, a roupa que eu visto, e não observa e nunca conseguirá o meu relacionamento com Deus. Nós devemos ter cuidado com o legalismo, meus irmãos. Pessoas que valorizam o exterior em detrimento ao interior. O legalismo, ele é perigoso. O legalismo leva o homem a entender que a sua salvação é obra exclusiva dele, é esforço dele, porque ele está observando as regras, porque ele está obedecendo às regras, porque ele está andando todo bonitinho, porque ele está guardando isso, porque ele está comendo isso e não comendo aquilo. Ei, Jesus nos chamou para a liberdade. Não é observando ordenanças humanas que alcançamos o céu, mas por graça revelada em Cristo Jesus. Aí você diz, mas irmão José, e como é que fica o texto da Bíblia que diz que os céus são tomados por esforços? Porque uma vez entendendo, irmãos, que a nossa salvação está somente em Cristo Jesus, nós iremos agora trilhar este caminho de renúncia. Nós iremos agora andar neste caminho, nos passos de Jesus. Como Ele mesmo disse, se alguém quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me, venha após mim. Ele nunca nos prometeu uma vida sem problemas. Ele nunca nos prometeu uma vida sem dias difíceis, trabalhosos ou tristonhos. Pelo contrário, Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, meu irmão, sabe por que os céus são tomados de esforços? Porque cada dia que nós vivemos na presença de Cristo, nós renunciamos a tudo aquilo que o mundo se propõe a nos dar. Renunciamos a tudo aquilo que é por diante de nós, porque entendemos que o Senhor nos chamou para uma vida santa, uma vida separada, exclusiva, para viver os seus desígnios, os seus propósitos, para cumprir a vontade dele sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, sobre a autoridade da palavra de Deus, seja liberto deste legalismo, seja liberto destes velhos rudimentos, seja liberto em nome de Jesus. Entenda esta noite que o Senhor Jesus nos chamou para a liberdade. Ele veio na plenitude dos tempos, veio nascido de mulher, subjugado à lei. O Senhor Jesus veio para nos resgatar, pagando um preço. Ele não veio nos resgatar às escondidas, Ele não veio nos resgatar burlando o sistema deste mundo, não. Mas veio como homem, e como homem passou pelas mesmas provações que nós passamos. Veio nos resgatar pagando um preço, para que pudéssemos ter essa intimidade com o Pai, pudéssemos ser filhos de Deus. Ele veio para que nós pudéssemos ser herdeiros e termos o Espírito Santo. Ei, crente, ei, meu irmão, em nome de Jesus, guarde essa palavra em seu coração. Creia, você é filho, você é herdeiro, você tem o Espírito Santo de Deus sobre sua vida, você tem intimidade com Ele. Não precisa de A, de B, orando por você. Dobre os seus joelhos agora, dobre os seus joelhos antes de dormir, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho a Ele, converse com o Pai, porque essa intimidade já foi alcançada em Cristo Jesus. Você não precisa de um profeta particular, você não precisa de um guru espiritual. Cristo nos chama para a liberdade, liberdade de comunhão com Ele,
liberdade de a qualquer momento eu poder falar com Ele. Somos livres em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo encerra no versículo 11, demonstrando um sentimento de frustração. Receio que por vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Abandonar o verdadeiro evangelho por outras coisas aí que se dizem evangelho é abandonar a liberdade da graça e abraçar a escravidão do legalismo. Isso acontecia lá na Galácia, mas isso não pode acontecer na sua vida mais. Paulo estava vendo o seu trabalho missionário ser esvaziado pela influência nociva de falsos mestres judaizantes. Em vez deles crescerem na graça, na liberdade em Cristo, os crentes estavam deslizando e voltando à escravidão. Embora a vida cristã seja a vida de filhos e não de escravos, de liberdade e não de escravidão. Nós somos livres em Cristo. O apóstolo Paulo, vou finalizar, começa falando sobre estas figuras, esses exemplos, o tutor e o curador. Fala sobre o domínio da lei romana, o domínio da lei judaica. Depois ele insere o assunto no versículo número 4, dizendo: nós somos livres em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, sobre a lei, veio nos resgatar, nos adotou, nos deu o direito de sermos adotados como filho, como herdeiro, de termos intimidade com Deus. Recebemos o Espírito Santo, mas muitas vezes queremos viver uma vida legalista, fazendo observações, obedecendo a ritos humanos. Queremos voltar, ou sermos, ou estarmos debaixo da escravidão do domínio do legalismo, sendo que Ele já nos chamou para a liberdade. E o apóstolo finaliza dizendo: eu temo, o receio que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Será que Jesus tem se agradado das nossas vidas, irmãos? Pergunto isso na perspectiva de às vezes tentarmos anular a graça de Deus. Crente pode isso, crente não pode aquilo, crente pode, crente não pode, crente. O que a Bíblia diz sobre esses tantos de poder fazer e não poder fazer? Eu repito, nós somos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Amém? Eu, antes de orar por você, eu quero cantar mais uma vez o hino da harpa cristã. Um hino de número 112. Quero cantar o hino, 116. Olha, irmãos, que hino lindo. Eu andava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Cante agora esse hino comigo, com o seu coração cheio desta palavra, de que nós somos chamados para a liberdade. Hino 116, livre estou. Oh, glória a Jesus. Dava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor.
Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensava no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Oh glória! Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Oh, aleluia, glória seja dada ao Senhor. Pela fé somos livres em Cristo Jesus. Então vamos orar.